Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Olá, querido amigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal oficial da Seitinoye do Brasil no YouTube, no nosso programa semanal Educação da Vida. Se você ainda não me conhece, muito prazer, e aos amigos que já estão aqui, sejam bem-vindos. Eu sou a preletora Fernanda Negrão Chaves Caielli e tenho o prazer, né, de compartilhar aqui este programa com vocês hoje e com mais convidadas, porque, gente, o nosso tema hoje está assim, né, para a gente pensar juntos e discutir um pouquinho. Agora, se você nos acompanha semanalmente, né, então já deve ter percebido que entramos no mês de julho e estamos aqui abordando alguns temas para saber relacionados também aos filhos, aos alunos, às crianças, aos adolescentes de férias, muitas vezes em casa, outras vezes essas férias, né, na escola, ainda fazendo atividades, e a gente pensou em abordar alguns temas para a gente nos apoiar, né, em relação a isso, tanto como educadores, como pais, como mães. Então, para isso, hoje, nós vamos falar do tema estudar ou brincar? E eu, né, vou trazer aqui duas convidadas, a preletora Ingrau Júnior, Kelly Del Poço do Lago, estará aqui conosco para a gente conversar. Oi, Kelly, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu seja aí uma grande contribuição nesse momento. Com certeza será, gente, porque Kelly está aqui como mãe dos gêmeos, Bernardo e Nicolas, para contar para a gente, né, um pouco também dessa experiência, como lidar com tudo isso. Então, nós vamos aqui para um bate-papo bem rico. E para contribuir conosco, né, nesse bate-papo, está conosco a professora de educação infantil, divulgadora, a Vanise Zema Ribeiro dos Santos. Muito obrigada. Olá! Olá, muito obrigada. É um prazer também estar aqui para contribuir com a minha experiência, né, como professora, com crianças. Então, tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo bem alegre e agradável sobre o tema. Muito obrigada. E como mãe da Bianca também, né? Como mãe da Bianca também. Então, vai trazer aqui a experiência, né, como um todo. Para a gente conversar, então, né, meninas? Estudar
ou brincar? Tem diferença? Não tem diferença? Ou por que a gente enxerga, né, assim, tão separado uma coisa da outra? Por onde vamos começar aqui o nosso bate-papo, a nossa pergunta nesse sentido? E você que está aí em casa também, tá? Vai comentando aqui conosco, diga de onde você está, né? E vai colocando seus comentários também, tá bom? Vanise, eu Bom, queria ouvir um pouquinho, né, do ponto de vista da professora, depois da mãe, e a gente vai aqui contribuindo, tudo bem, Kelly? Tudo ótimo. Muito obrigada. bom, então, quando a gente pensa, né, em brincar e estudar, a gente acha que são coisas diametralmente opostas. Se a gente for pegar aqui o significado de cada palavra, a gente tem assim que a brincadeira é atividade livre que não pode ser delimitada e que, ao gerar prazer, possui um fim em si mesmo. Nessa definição, a gente não vê nada relacionado a aprendizado, a ensino, a estudo em si. E o significado do aprender, do estudar. Estudar é adquirir conhecimento sobre algo. Também parece que não tem nada a ver com brincadeira. Se a gente fosse ater só ao significado das palavras, a gente realmente vai achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que brincar e estudar é estudar. Mas quando a gente pensa do ponto de vista do desenvolvimento da criança, a brincadeira é a forma que a criança tem de adquirir conhecimento. Então, fica claro que ao brincar, a criança está assim estudando também. Não existe uma diferença entre o brincar e o estudar. É a forma que a criança tem de adquirir aquele conhecimento que ela necessita. E o que seria esse conhecimento, né? Que a gente acha que a criança não precisa saber de nada. A criança ela precisa, em primeiro lugar, conhecer a si mesma, né? Porque quando ela nasce, quando bebezinho, ela ainda não tem uma noção de que ela é um ser humano, né? Ela ainda acha que ela está ali na barriga da mamãe, e conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai adquirindo esse conhecimento sobre si. Depois ela vai adquirindo conhecimento sobre o mundo e depois o papel que ela ocupa nesse mundo. Então, na primeira infância, a brincadeira ela tem esse sentido, né? A criança ela tem necessidade, ela vai sendo movida pela curiosidade de se conhecer, de conhecer o mundo, vai manipulando os objetos ali que ela tem próximos a ela, cada criança vai ter o seu próprio, né? E vai, então, estudando quem ela é, onde ela está, como que ela conhece, como ela convive nesse espaço que ela pertence. Então, assim, brincadeira é sim estudar. A gente tem essa visão de que são coisas diferentes, porque para o mundo do adulto, o estudo ele tem um objetivo específico de ser alguém. A gente ouve lá, por que você vai para a escola? Por que a gente tem que estudar? Porque você tem que ser alguém no futuro, ter uma profissão, né, ganhar dinheiro e pronto. Mas do estudo a gente sabe que é além disso, né? A escola ela vai para além disso também, mesmo para os mais velhos, para o ensino fundamental, ensino médio, também cabe brincadeira, não da mesma forma que a criança brinca, mas o estudo ele pode ter sim um caráter mais divertido, mais lúdico, menos centrado só no conhecimento, né? Só ali naquele 2 mais 2 igual a 4. Mas o que eu vou fazer com esse 4? Por que esse 4 existe? E aí, com a brincadeira, com a ludicidade, todo esse conhecimento ele vai tomando uma forma mais alegre, né? Menos focada só nesse conhecimento e mais afetiva também. Então, não dá para dizer que são coisas diferentes, né? São complementares, necessários para o desenvolvimento da criança e nosso também, dos adultos. Com Quando a gente certeza, né? com brincadeira, fica muito mais fácil, né? Tanto que a gente usa muito dinâmica quando a gente está nas aulas de série, como é que a gente resgata, né, no memorial, a gente trabalha com memorial, como é que a gente resgata as memórias com dinâmica, como é que a gente faz aquele conhecimento fazer sentido para o adulto, também com uma dinâmica, com uma brincadeira, fazendo esse paralelo, né, entre o conhecimento que a gente quer que ele tenha, aquela informação, e Como lúdico, né? e o lúdico. Então, não tem essa diferença. E por que será que a gente, depois de um tempo, deixa de brincar, né? O ideal é que a gente continuasse brincando, né? Algo tão importante, tão bom. É curioso que na Finlândia, eu estava lendo um pouquinho,
que é o país com os melhores índices educacionais do mundo, né? E notaram que conforme o tempo de brincadeira, né, que eles aumentavam o tempo de brincadeira com as crianças, o rendimento escolar das crianças melhorava também. Então, realmente, uma coisa está atrelada à outra, né? Estudar é brincar, e brincar é estudar. A criança está o tempo todo aprendendo. Nós, seres humanos, estamos o tempo todo aprendendo, mas principalmente ali na primeira infância, né? Como a Vanise comentou, do 1 aos 7 anos, até os 10 anos, a criança brinca, ela explora o mundo, ela quer se conectar, ela quer se sentir parte. E o nosso olhar precisa ser esse olhar amoroso, que permite que a criança explore, né? Que direcione com amor, com cuidado, preparando o ambiente para tornar o ambiente cada vez mais seguro para a criança, para que ela tenha, assim, esse desejo de brincar, de explorar e de aprender cada vez mais sobre si mesma e sobre o mundo, né? Que interessante. Ai, gente, eu fico aqui pensando, a cabeça não para, né? Relacionando. Também é o nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, né? Que já em 1930, porque a gente fala hoje, 2023, baseado na ciência, né? Com fatos, com dados, isso que vocês estão trazendo, é importantíssimo. E já observando a verdadeira natureza humana, né? O sagrado mestre Masaharu Taniguchi, em 1930, já pontuava, né, a importância da brincadeira para a criança, do maravilhar-se, né, que é o natural que as crianças, ao maravilhar-se, ela vá descobrindo o mundo. Né? Estou falando aqui com as minhas palavras, tá, gente? Do livro Pedagogia, da Seiichi Noye, mas leiam na íntegra. Como é belo a gente pensar sobre isso, né? E também faz com que a gente reflita, olha, se esse é o natural né, do ser humano, se maravilhar, brincar, né, através do lúdico, do simbólico que a brincadeira traz, exercitar os papéis que a gente vivencia, né, na vida. Isso faz parte, então, da construção, né, vamos dizer assim, do ser humano. Em que momento será que a gente vai perdendo um pouquinho, né? Esse maravilhar-se, se desconectando do lúdico, né? Levando o estudar, talvez como a professora Vanise colocou, né? No sentido da palavra, né? De ficar ali só preso, né? Achando que é separado de uma prática. O que a professora Vanise pensa sobre isso? Bom, eu acho que o momento é quando a gente deixa de ser criança, né? Deixa de acreditar que é criança. É interessante porque muitas crianças, assim, com 4, 5 anos, que é a idade que eu trabalho, eles falam, eu quero crescer. Eu falei, poxa, mas para que você quer crescer? É tão bom ser criança, né? Tem tanta coisa boa. E a gente tem essa pressa de deixar de ser criança, como se ser criança fosse uma coisa inferior. A nossa sociedade ainda tem um pouco essa visão, né? Então, porque a gente usa, às vezes, o termo infantil ou infantilizado de uma forma até pejorativa, né? Ai, que atitude mais infantil. E não é uma atitude imatura, não infantil. Porque a criança ela tem essa etapa necessária de vivência, e a gente está acelerando muito isso. Então, a gente vai deixando as brincadeiras. E também porque a gente vai se desconectando da nossa essência, da nossa cultura, que é o que nos faz ser humano, né? Hoje em dia a gente tem muito acesso à tecnologia, à internet. A gente vive num momento do mundo que não está dando mais para as crianças ficarem sozinhas, assim, no pátio. Não tem, né, mais um pátio, uma rua para você brincar. Você tem que ficar trancada dentro de casa. Então, isso vai acelerando a adultização da criança, né? Ela vai deixando de ser criança mais cedo. Vai tendo acesso a esse mundo do adulto ainda mais cedo. Então, acho que é nesse momento que a gente para um pouco de brincar. E é importante que a gente já comece a resgatar isso. Eu, como professora, tenho um pouco esse papel de ir na minha turma, na minha sala, trazer de volta essas brincadeiras que fizeram parte das nossas infâncias e que hoje em dia as crianças já não conhecem tanto, né?
a gente, através da brincadeira, a gente vai resgatando essa cultura ancestral nossa, né? A gente vai se conectando ali aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, que eram as brincadeiras que eles faziam, as músicas que eles cantavam, as cantigas que eles, né, usavam ali como uma forma também de conhecer o mundo, porque isso também conecta a criança ao mundo que ela vive. Então, nós, dentro da nossa escola, quem tem a oportunidade de fazer isso, tem o dever e a obrigação, acho, até de fazer isso, de apresentar essas brincadeiras e retardar um pouco esse início da vida adulta, que é o que a gente está vendo, assim, uma pressa que eles têm, eu quero ser adulto, aí a gente vai conversando, mas é tão bom ser criança, né? Você tem oportunidade de brincar, você tem liberdade, você tem essa fase aí de descoberta, né, de maravilhamento, como você falou, de trazer esse lúdico, né, para o dia a dia. Então, a gente tem que estar muito atento, nós, tanto enquanto pais dentro de casa, quanto os professores na escola, como é que a gente está lidando com essa infância se a gente não está acelerando esse processo, diminuindo esse tempo? Uhum. E aí isso vai ter um preço lá na frente, né? Vai ser um adulto imaturo, incapaz de se conectar com as próprias emoções, com medos. Então, a gente tem que realmente repensar a forma que a gente está lidando com essa infância e com essas crianças que estão presentes no nosso dia a dia. Aí. Posso complementar? Claro, Kelly. Se me permite. É bem colocado, muito bem colocado. E aí, amigas, né, a gente precisa observar também que com a educação tradicional, muitas vezes o próprio adulto, ele quer controlar as emoções da criança, ele fica corrigindo o tempo todo a criança, como se fosse um ser inacabado, que eu, como adulto, sei mais do que você e vou ensinar você o caminho, moldar a criança. E aí apaga-se. Né? Apaga aquela luz da criança de ser quem ela é, de trazer ao mundo mais amorosidade, e ela vai então se moldando ao formato da sociedade, especialmente dos adultos que estão próximos a ela, que controlam o tempo todo suas emoções, que fica corrigindo muito. E a Seitonei traz um outro olhar, né? A Seitonei traz um olhar para a criança, de um olhar de um filho de Deus, né? De um ser divino, de um ser amoroso, de um ser completo que precisa trazer. E nós precisamos aprender com as crianças, né? Então, quando nós mudamos o olhar que nós temos sobre o ser humano, especialmente sobre o bebê, sobre a criança, nós conseguimos extrair dela o melhor. E ao invés de corrigir o tempo todo a criança, conduzir a criança para atividades mais seguras, novamente falando sobre o ambiente, né, estimular, através do ambiente, estimular a curiosidade da criança, porque ela já é curiosa, e trazer esse aprendizado constante, mas de extrair dela essa capacidade incrível. Então, a gente deixa de ser criança quando os adultos, né, apagam um pouco essas chamas, né, essa luz que nós trazemos ao mundo. E aí a gente precisa resgatar isso em algum momento da vida. Vem a Seitonei e nos ajuda, né, a resgatar esse ser divino que nós somos, né? É verdade, Kelly, olha que ponto importante, né? Que a gente sempre lembrar, né? Esse ponto da educação da vida, né? Em relação à educação que talvez eu recebi, né? A educação tradicional, né? Do entulhamento, como o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi coloca, do entulhamento, né? De colocar aquele conteúdo de fora para dentro, sem extrair, né? Sem pensar. Quando a gente fala extrair de dentro para fora, é isso que você acabou de colocar, né? Acreditando, né? Já sabendo que a capacidade inata está ali. Então, quando a gente traz o maravilhar-se com as coisas, o estímulo, é porque através disso, esta capacidade inata, né, vai se expressando. E aí que entra que o estudo, né, está presente nesse maravilhar-se, nessa descoberta, né, nesse processo. Não é só aquele estudo formal ou tradicional, vamos dizer assim, né? Que a gente aprendeu que eu só aprenderia no momento em que eu sento e escuto, ou copio, ou faço um exercício, né?
Só para complementar, Fernanda, a gente está vendo um momento até que essa educação tradicional não está mais fazendo tanto sentido, né? Porque a informação ela está em qualquer lugar. A gente pega, Exato. a criança leva o celular para a sala de aula e tem toda a informação que ela precisa ali. Mas ela, para transformar essa informação em conhecimento, ela precisa de mais. Ela precisa da mediação do adulto e da mediação dos colegas, né? E essa informação precisa fazer sentido para que ela se transforme em conhecimento. Então, não faz mais sentido, vou repetir a palavra, a gente continuar com essa educação tradicionalista e empilhadora. Então, a gente realmente precisa conversar muito sobre essas questões para repensar e reeducar o adulto, né? Que é o que a gente procura sempre fazer, que a educação da vida traz também, a reeducação do adulto. Mudar essa forma de pensar para poder educar de uma forma diferente, que realmente faça sentido para quem está aprendendo ali. É verdade, assim, nossa, ficou... isso que a gente está fazendo agora, né, gente? Essa discussão, essa reflexão, esse parar para pensar, é a tal da reeducação, né? Da gente pensar, será que na minha atitude eu estou reproduzindo aquela, sem perceber, a educação que eu recebi? Ou será que né, eu estou respeitando a fase da criança, respeitando a criança mesmo como um todo, né? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, mas às vezes a gente fala sem perceber, né? Então, não sei, eu já trabalhei na escola e já ouvi muito falar a frase: nossa, essas crianças estão muito barulhentas. Fernanda, o que está acontecendo nessa sala que as crianças estão barulhentas? E eu estou falando aqui de criança da educação infantil, mas também de sexta série você ouve isso, que é a época do movimento, 11 anos, né? Não param. Por que está barulhento? Gente, aí vou me reportar, antes de falar da ciência, de novo, ao sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Não há construção sem barulho. Como é que a criança cresce quieto, gente, se ele está no mundo de descobertas? E a gente tem a falsa impressão de que quieto, sentado, estudando, está vinculado com o estou aprendendo. E a criança, e não é necessariamente dessa maneira, né? Porém, eu falei, né, da gente pensar da nossa própria atitude, muitas vezes, em outros momentos, em casa, às vezes eu trabalhando, mãe e tal, e as crianças que hoje, minhas crianças já são adultos, tá? Mas até hoje, às vezes eu falo, gente, menos. Fazendo barulho, eu falo, vamos ficar quietinho agora? Senta aqui um pouquinho. Daí eu penso, gente, mas para que eles têm que ficar quietinhos se eles estão ali entretidos com o negócio? Quem quer o silêncio? Sou eu. Né? Não tem nada a ver. Né? Eles estão ali brincando, construindo, fazendo as coisas. Então, quem quer o silêncio naquela hora? O adulto. E para quê? Né? A grande questão é essa: para quê? Eu vou falar uma coisa importante, não é o momento adequado do barulho, olha, agora vamos parar? Ok. Ou é porque eu estou cansada, porque na minha cabeça já tem 150 pessoas falando, e aí aquele ruído atrapalha. Então, é sempre a gente pensar nisso também, né? Então, vou passar a palavra para a Kelly, comentar um pouquinho, né? Assim, como que é essa questão em casa, também com os meninos, como é que é o seu olhar sobre tudo isso? Eu tenho aí, né, os gêmeos, o Bernardo e o Nicolas, eles estão com 7 anos. Tenho 4 filhos, né, cuido dos 2, mas tem 2 no mundo espiritual. Eu fui uma mãe muito estudiosa no sentido de procurar por atividades que estimulassem, buscar na internet atividades que direcionassem para o autoconhecimento, para a educação, para lidar com as emoções. Então, sempre fui uma mãe de aplicar muitas brincadeiras, muitas atividades, estar muito presente ali, além de cuidar, brincar também, né? Então, com relação à alfabetização, com 5 anos eles estavam alfabetizados, aqui em casa mesmo. Então, eu sempre fui essa mãe de buscar por estímulos que trouxessem aprendizados diversos, de artes, de deixar pintar no azulejo do banheiro, de pintar nos vidros, de desenhar nas paredes, de deixar essa liberdade, assim, grandiosa para as crianças.
sempre com estímulos de arte. Porém, como você disse, nós somos educados, eu recebi também uma educação tradicional, e muitas vezes o meu foco maior estava nas brincadeiras, nas atividades, e menos na conexão. Então, quando eu me via, em muitos momentos eu me via replicando o método de educação que não era condizente ao que eu aprendia na Seichonoye, porque já estava muito dentro de mim, muito automático, então é muito comum que você, como adulto, replique a educação que você recebeu dos seus pais. E isso fez com que eu mergulhasse num poço de culpa, de autopunição, porque acabava tolhendo muitas vezes a liberdade, acabava brigando muitas vezes com as crianças, e aí me trazia ali para o cantinho do sofrimento, né? Então, realmente, aquele impulso de você querer aplicar algo, né, que você aprendeu durante a vida, e ser mãe, ser pai de primeira viagem é uma descoberta incrível e assustadora ao mesmo tempo, né? Então, hoje, o que eu dou de dica para você que nos assiste? Tudo bem buscar atividades, brincar cada vez mais com a sua criança, porque a infância passa rápido, todo mundo fala isso, né? Pode ser que um dia, e muito em breve, o seu filho não vai mais pedir para brincar com você. Então, ao invés de negar, de rejeitar aquele tempo, né, de qualidade, aquela conexão, de olhar para a sua criança, de brincar com a sua criança, dê a ela a oportunidade de estar mais presente com você, e você ter essa oportunidade de viver esse momento da infância, que passa realmente muito rápido. Mas mais do que isso, se acolher, né? Se cuidar de si mesmo, né? Trazer para si esse autoconhecimento. Quando nós, adultos, estamos inteiros e temos dentro de nós a consciência de que nós somos filhos de Deus, né? A sua consciência de que você é filho de Deus, aí você vai conseguir transmitir para sua criança a consciência de que ela é um ser divino, de que ela é filha de Deus. Mas se você não tem isso dentro de você, você não consegue transmitir para aquela criança. Então, mais do que trabalhar a criança, do que brincar com a criança, do que estimular os estudos, é você aprender e sentir essa conexão com o ser divino que você é, com o Filho de Deus que você é, e aí sim você vai conseguir ter essa relação de conexão com a sua criança para que ela seja mais feliz. E dar para ela oportunidade de mais experiências e menos eficiência. Nós estamos num mundo que requer muita eficiência, deseja... O tempo todo o mundo está trazendo essa questão da eficiência, mas para a criança o que é mais valioso é a experiência. Então, brincar com farinha, se melicar com tinta, se sujar no barro, e para brincar nas poças de água quando chove, coisas simples da vida são muito mais valiosas, essas experiências são muito mais valiosas do que a eficiência nos estudos. Então, né, trazendo um pouquinho desse olhar aí que eu aprendi nesses 7 anos, de focar mais no sentimento, na conexão, do que nos próprios estímulos ou nas brincadeiras e atividades. É isso. Obrigada, viu, Fernanda, por essa oportunidade aí de compartilhar essa experiência. Ai, Kelly, estamos todas constantemente, né, fazendo isso. O que é maravilhoso do ensinamento da Seichonoye, da gente parar, né, assim, para refletir, é essa percepção mesmo, né, da gente perceber, olha, o que eu estou trazendo de dentro de mim, não no sentido da crítica, da cobrança, né, mas de perceber, né, quantas vezes eu reproduzi um comportamento, e se não perceber, a gente não tiver atento, a tendência é reproduzir até a gente esvair, né, disso e substituir de fato, né, se conscientizar de fato, e aí a nossa atitude vai modificando, né, as nossas palavras, os nossos atos. Então, é natural que em algum momento a gente reproduza, né, mas o importante é isso que você falou. Nossa, eu percebi, e não ir para o cantinho, né, do sofrimento, que eu também já fiz isso, adorei esse termo, e, meu Deus, eu falei isso, eu agi desse jeito, por quê? Não, gente,
que outra atitude eu posso ter então, né? Até pedir desculpa, vamos lá, vamos brincar, vamos fazer diferente, né? Eu que queria fazer isso, né? Não é você. Então já fiz isso, já insisti tanto uma vez que eu queria brincar, que eu queria jogar um jogo que eu queria, né? Falou, não, mãe, só tô jogando porque você quer, com aquela cara assim, sabe? Tipo, aí eu falei, nossa, desculpa, realmente, eu queria muito esse jogo, né? Não é o que a criança queria, a criança estava ótima ali na atividade que ele estava. Então também tem isso, né? Vanise, você sente, assim, estou falando aqui para a Vanise, pensando, né, na sala de aula, nessa experiência, que a escola, de certa maneira, pode colaborar para não só com a criança, mas com a família, em relação a resgatar esse brincar, ou essa aproximação, né, que às vezes deveria ser natural, mas que se a gente se coloca no papel de, nossa, eu tenho que ser o disciplinador, eu tenho que ser isso, talvez eu deixe de me conectar, né, na brincadeira com a criança. Ou o contrário, às vezes a escola faz o contrário, né? Insiste tanto num estudo formal que desconecta do brincar, mas você vê que a escola pode, de certa forma, ajudar nesse sentido? Com certeza, Fernanda. Eu acho que a escola ideal, a escola assim que eu almejo chegar um dia, é uma escola que tenha a essência de ser educador em todos os sentidos, né? Educar as crianças que estão ali, mas também ajudar a educar os pais, porque não é todo mundo que consegue fazer essa reflexão de que precisa, que pode ser diferente, né? É muito mais fácil a gente ir reproduzindo do que parar para enxergar que o que eu estou fazendo não está certo. Então, a escola ela deveria sim ter esse papel de chamar, não de ditar normas e regras para a família, mas de um diálogo com a família, né? Onde ela mostrasse a importância desse resgate, a importância desses momentos juntos, né? Isso que a Kelly trouxe a respeito da afetividade que ela tem nas brincadeiras, isso é muito importante. É uma dica assim para quem quer se aproximar, criar vínculo com uma criança, é através da brincadeira também, é se colocar ali quase que de igual para igual com a criança, né? Lógico que não vai ser nunca igual, mas mais próximo possível, de brincar, de estar junto, de criar mesmo essa conexão. Eu já tive assim, casos com crianças que não falavam a mesma língua que eu. Já tive uma aluna chinesa que não falava português, e eu, obviamente, não falava chinês. E a gente conseguiu criar um vínculo através da brincadeira. E aí, no final assim, de uma semana, mais ou menos, assim, depois de muito sofrimento, a gente conseguiu começar a se entender, mas eu me aproximei dela através dessa, porque é uma linguagem universal, né, a brincadeira das crianças. Então a gente conseguiu sim se conectar. E a gente conseguiu mostrar isso para as famílias, essa importância desse estar junto, porque são essas as memórias que as crianças vão levar para o futuro, né? O que vai constituir elas como seres humanos e para que elas possam reproduzir depois com os filhos ou com as outras crianças que elas convivam. Hoje em dia está tão normal as pessoas não quererem ter filhos, e, ou como professor, ou como colega, como tio, do jeito que for, mas que a gente possa ter, assim, vai criando uma sociedade mais amorosa, mais afetuosa, mais afetiva, mais compreensiva, porque isso tudo a gente consegue através da brincadeira, do lúdico, né? A brincadeira, ela tem esse lugar de trazer a afetividade nas relações. Então, sim, sem dúvida, a escola tem esse papel e espero que a gente consiga cada vez mais estreitar os diálogos com as famílias, porque isso é muito importante. Ai, que lindo, né? Eu fico assim maravilhada e pensando o quanto a gente pode fazer e o quanto é simples, né, gente? Às vezes a gente fica pensando que é muito complicado e é só a gente deixar aquilo que é natural fluir, né? Então, se você deu o exemplo dessa aluna, né, que eu fico pensando, meu Deus, como que eu vou falar? Enquanto eu estou pensando como que eu vou falar, eu não me conecto, né? Mas provavelmente entrando na brincadeira, né, esse vínculo foi acontecendo naturalmente. E eu me recordo, gente, agora eu não recordo o nome da escola, mas de um projeto que tem a ver com o que você até já comentou, Vanise, da brincadeira, né, enquanto
trazer a brincadeira que a gente fala tradicional, que é da cultura, que é dos nossos ancestrais. Então, teve um projeto de uma escola que pediu, né, que era justamente isso, pesquisar as brincadeiras da infância dos pais, e trazer, construir, trazer, né? Então foi muito interessante assim o resultado, né, de que na simplicidade da mãe, mas ele trouxe uma lição de casa que é para saber a brincadeira, com uma cara como isso é lição, isso é tarefa, né? É isso mesmo, professora? É isso mesmo, é para aprender alguma brincadeira que você brincava. E isso não foi só uma mãe que comentou essa estranheza a princípio, de que a tarefa era essa, né, que o trabalho que era esse, tipo, pesquisar, aprender, levar para a escola e brincar com os amigos. Então, teve pai que foi ensinar a brincar de taco, né? Que era taco na rua, aonde que vai colocar isso, como que vai fazer, em que espaço, que brincadeira que é. Teve peteca, teve aqueles que eu esqueci o nome, que a gente jogava os saquinhos para cima, teve muitas, né, brincadeiras, e que a princípio causou estranheza nas famílias, de tipo, isso é tarefa mesmo, esse trabalho, vou ter que brincar. Mas depois o retorno foi maravilhoso, né? De que, nossa, foi muito. Eu não lembrava, alguns pais, eu não lembrava do que eu brincava, até que a gente ouve muito isso, né, no CEB, quando o aluno está escrevendo um memorial. Nossa, eu nem lembrava que eu brincava, que eu gostava. Esses pais trouxeram isso, mas também ficaram felizes, né? De não só lembrar, mas de brincar com o filho. E foi o projeto que provocou, né, esse vínculo e, ao mesmo tempo, esse resgate. Né? Olha que grandioso. Fernanda, posso fazer um comentário? Sim. Não, só para falar que isso está na Escola Pública de São Paulo, tá? Faz parte do projeto da Escola Pública de São Paulo. Meus filhos trouxeram essas atividades algumas vezes. Trouxeram também? Que legal! Faz parte da cartilha, né? Faz parte. Mas que experiência incrível você teve com a chinesa, e que experiência incrível você deve ter em sala de aula, né? É desafiador demais para uma professora ter tantas crianças sob seus cuidados e manter ali o autocontrole, o olhar, né? Para aquelas crianças como ser divino. Então, acredito que ser uma professora Seiichiro é ainda mais desafiador, porque você está o tempo todo sabendo que você precisa aplicar, mas com aquele desafio da rotina, porque são horas junto com muitas crianças. Então, imagino o quanto você tem assim, de experiências e muitas histórias para contar, né? A gente lida com uma diversidade incrível, né? Porque tem criança como essa que eu falei, que não falava a minha língua, a gente já teve crianças autistas, então a gente lida com uma diversidade grande, assim, é muito bom. A gente cresce bastante, porque a gente tem que estar constantemente estudando, né? O que me ajudou muito nesse caso dessa menina foi quando eu lembrei, assim, que o professor Kei Kanuma fala que a educação se faz entre duas mentes e dois corações. Aí ali eu lembrei assim, poxa, então eu não preciso falar chinês, nem ela precisa falar português. A gente só precisa abrir o coração ali para conseguir se conectar. E foi o que aconteceu. Assim, depois de uma semana eu brincando com ela, a gente sempre juntas. No final, assim, eu lembro na sexta-feira ela pulou no meu colo, me deu um abraço tão apertado, tão apertado, tão apertado. Consegui, deu certo. Funciona. Conectou, né? O amor é a linguagem universal, né? Essa conexão. Eu aprendo muito com meu esposo. Ele consegue, enquanto eu ia para um lado da eficiência, né? Trazer experiências, mas nesse sentido de brincar, de sempre propor uma atividade, sugerir uma brincadeira. Ele não. Ele consegue sentar com as crianças e ficar em silêncio, observando, e ele consegue perguntar, e agora? O que a gente pode fazer? Do que vocês querem brincar? E então,
só de observá-lo brincando, eu penso, meu Deus, olha como é mais simples, como a Fernanda falou. Não precisa planos muito elaborados. Basta você ficar ali junto, estar perto da criança, brincar junto, mas brincar do que eles querem brincar, né, Fernanda? Não do que você quer Não do brincar. que eu quero. Mas trazer, estar ali com aquele olhar disponível. A gente precisa estar mais disponível. Estar ali, esse é o tempo que eu vou estar com os meus filhos, então eu vou sentar no chão e eu vou ficar com eles. Não sei o que eu vou fazer, vou ficar ali. E dali surge o amor, a conexão, as ideias de brincadeiras, e esse estímulo vem natural da criança. Então, acho que a gente precisa aprender a desacelerar e de aprender com eles, não querer ensiná-los, mas estar ali com o olhar de aprender com eles. E claro, né, dando as orientações, puxa, agora a gente, né, a Fernanda falou do período de férias, muitas crianças vão querer ficar muitas horas na tela, ou no celular, na TV, né? Ali na tela. Então, agora, aí sim precisa ter o papel do adulto, de direcionar. Olha, existe um tempo limite, vocês vão ficar até tal horas. Ó, faltam 5 minutos para encerrar. Aqui a gente tem um combinado, né? Então, são 1h30, no máximo 2 horas por dia. Tal hora, eles já ficam cronometrando, faltam 10 minutos para começar. E aí a gente fala, ó, tem 10 minutos para desligar, 5 minutos para desligar. Desligando em 3, 2, 1. E eles desligam. E aí o que fazer agora? Não sei, porque o tempo do ócio também é importante para a criança. Eles precisam ficar quietos muitas vezes, eles precisam, né, se você conseguir deixar uns livros sempre à disposição, gibis, história em quadrinhos, né, a gente deixa assim à disposição, a criança vai lá, pega um livrinho, começa a ver as imagens, ou começa a ler o livrinho, se já souber ler, e ali ela vai inventando o que fazer. Então, a gente não pode ter medo de deixar a criança sem fazer nada. Ela precisa de um tempo também sem fazer nada, porque ela cria, né? E esses limites a gente precisa dar como adultos também, né? Falei aí da tela, porque eu acho importante nesse período de férias a gente não deixar muito tempo, porque realmente estudos científicos de mestre já traziam o quanto é importante o brincar livre. Os estudos hoje afirmam o quanto é prejudicial o tempo de tela para o desenvolvimento do cérebro de uma criança, né? Eu vi outro dia um estudo que eles mostravam imagens de crianças que ficavam muitas horas na tela e crianças que não ficavam. E era absurdo, assim, a diferença de detalhes. As crianças que ficam muito tempo na tela desenham muito menos detalhes, tem desenho, assim, ainda inferior das crianças que não ficam tanto tempo. Então, nesses momentos que a gente vê, né? Ah, mas é só um desenho, mas isso daí significa muita coisa, né? Que a criança se expressa através do desenho. Se ela não está ali querendo fazer detalhe, é porque ela não está vendo detalhe e não acha que não precisa perder tempo com isso, que parece que virou perder de tempo. E assim, para complementar a fala da Kelly, ela tocou num ponto muito importante, que é o papel do adulto. Né? A gente está aqui falando do brincar livre parece que o adulto pode ficar à toa, não precisa fazer nada, né? Mas não, o adulto ele tem que acompanhar e observar, como ela muito bem colocou, estar disponível para a criança e oferecer materiais de qualidade, né? Não é só assim deixar a criança livre e ela vai brincar do que ela quiser. É aproveitar esse projeto que a Fernanda colocou também, e ensinar brincadeiras da própria época, porque nem tudo a criança vai aprender sozinha. Uma brincadeira assim, ela precisa de alguém mais velho. Se na falta de uma criança mais velha, o pai, a mãe, o tio, alguém pode ensinar. E estar presente e oferecer materiais de qualidade. Aí eu estava lembrando aqui, quando a Kelly estava falando dos filhos dela, quando a minha filha tinha 7 anos, ela gostava de assistir um programa na televisão que ensinava a fazer coisas com as mãos, né? Ensinava arte. E aí, quando eu chegava em casa do trabalho, a gente tinha que fazer, eu tinha que fazer com ela. Então, a Bianca foi uma criança que desenhou muito, criou muito, fez muito, assim, manualidades, né? Porque a gente estava aqui, e aí eu ajudava, estava sempre disponível. Então, até hoje, ela já tem 17 anos, até hoje ela, de vez em quando, ainda quer pintar tela, aí ela inventa outros esportes, ela pintou vários CDs e colocou para decorar o quarto dela, vai reaproveitando o material também. Então, ela traz isso um pouco dessa infância, né, que ela teve lá, essa oportunidade, né, e aí agora ela continua. Então, ela tem celular, fica muito tempo, até fica, mas também usa os momentos livres para isso.
Ele não ficou perdido lá na infância, né? Ela usou de alguma outra forma. Transformou em aprendizado, né? Tem a ver com o que a gente estava falando do estudo, né? O estudo que a gente imagina que é só naquele momento sentado aprendendo, ou do estudo. Então, hoje ela trouxe isso para a vida, né? Você mencionou, você nem percebeu, mas estava falando o quanto você tem que estudar para lidar com seus alunos. Quer dizer, você vê a utilidade, a necessidade, e aonde eu vou aplicar, né? Então, é diferente, é a busca que a gente, desde criança, faz de forma intuitiva, né? E se a gente traz isso para a gente, olha como fluiu natural. Ela não falou, gente, aí eu tive que fazer um curso para aprender a lidar com uma aluna que não era a mesma língua que a minha. Não, se falou de forma espontânea, não combinada, viu, gente? E natural. E aqui, então, para a gente falar um pouquinho só do estudo, né, e já fechar, eu peguei do professor Keio Kanuma, no livro Educação do Filho de Deus, volume 1, tem um tópico que ele está abordando, esse autor, que o estudo dos filhos é o estudo dos pais. E então é interessante que ele pontua assim, olha, que o estudo, ele está trazendo essa visão que a gente falou até agora, né, do estudo de forma que é natural, é inerente da criança, quando ele está, se o olhar do pai, dos pais, né, é de que tudo que a criança está fazendo é um estudo. E aí ele está dizendo, o que a criança não suporta, que eu acho que a gente traz para a vida adulta, né, de forma inconsciente, ele diz, o fato dos pais, que pode ser o educador, tá, gente? Vamos transferir aqui essa parte, mas de que o educador ou os pais só considerarem que ela, criança, né, está estudando quando a vê diante de livros e cadernos escolares. Os pais, aqui o autor está falando dos pais, mas eu vou substituir por os educadores, pais, educadores, né? Precisam conscientizar a natureza verdadeira da criança e ter sabedoria para relacionar cada atividade dela com um aprendizado. Em resumo, diz o autor Keio Kanuma aqui, né? Por natureza, a criança gosta de estudar. Se, apesar desse aspecto já estar manifestado dela, não houver por parte do adulto a capacidade para enxergar que a criança está efetivamente estudando a todo instante, né? Só não é possível ela manifestar se o adulto, né, não permitir que ela se desenvolva. Então, ele traz essa questão, né, que a gente falou aqui hoje o tempo todo. E aí, um pouquinho mais para frente, ele afirma assim: tudo que a criança faz é um aprendizado. Então, é um estudo, né? Então, é só aqui para, olha, gente, realmente, né, validar tudo que nós estamos falando aqui o tempo todo. De que tudo aquilo que a gente está dizendo, né? E aí ele também reforça a importância que vocês acabaram de colocar do direcionamento, né? Aí o adulto, quando necessário, vai direcionando, né, para esse aprendizado. Gente, eu estou adorando, mas eu não tenho uma notícia muito boa, que é em relação ao tempo do nosso programa. Eu vou deixar vocês aqui complementarem a ideia e a gente já ir finalizando, tá bem? Kelly, por favor. Sim. Eu lembrei de um trecho do livro Educando e Disciplinando os Filhos, né, que também traz Keio Kanuma, né? Isso, do professor Keio Kanuma. Ele traz uma experiência, agora eu não me lembro se foi do próprio professor Keio Kanuma, do filho que queria uma arma de brinquedo, né? E aí, quando a gente fala, nós estamos, a criança está o tempo todo estudando, está aprendendo, e aí fala, o pai vai dar uma arma de brinquedo para a criança, e ele não quis comprar uma arma de brinquedo para não estimular a violência do filho. Só que aí depois ele percebeu, e a criança relatou que na sala de aula, na escola, na rua, na vizinhança, todos os amigos tinham uma arma de brinquedo, e na hora de brincar, todos eram policiais, e ele tinha que ser um ladrão, porque ele não tinha uma arma de brinquedo. Então, o professor Keio pensou melhor, e aí ele falou, então eu vou comprar uma arma de brinquedo para ele.
E aí ele brincou como polícia, né? Brincou ali de polícia e ladrão, e aí eu até acho que o próprio pai brincou com ele também, e naturalmente a criança perdeu o interesse, e aí já direcionou para outras brincadeiras. Então muitas vezes a gente acha que não pode fazer isso não vai te deixar, não vai trazer para você um futuro bom, vai te ensinar coisas ruins, existe o mal. E aí a criança acaba tolhendo aquele desejo que ela tinha de extravasar algum sentimento. E às vezes nas brincadeiras a gente extravasa algumas emoções que estão reprimidas. Então vem o professor, né, vem o mestre Masaharu Taniguchi para falar tudo é bem. Não veja o seu filho com olhos que enxergam o mal, né? O seu filho, a sua criança, né, a criança que está ali sob os seus cuidados, ela tem a bondade inata, ela é um ser divino. E se você reconhece naquela criança o mal, ele vai se manifestar. Então é mais um exercício do adulto reconhecer o bem. Então, para você reconhecer o bem na criança, se você acha que é difícil, pegue um diário de elogios, como a gente aprende na Seichonoye, um caderno simples e comece a escrever: meu filho é bondoso, meu filho é estudioso, meu filho é esforçado, e repete várias vezes todos os dias. É um exercício para que você se conscientize de que o seu filho é realmente muito estudioso. Meus filhos estão na época de aprender tabuada, e aí eu fui encontrar. Então, a gente pode usar das tecnologias, né, da internet, para buscar recursos de ajudar a criança, através da brincadeira, a aprender, né, e melhorar o aprendizado. E aí eu encontrei uma brincadeira que era através de um jogo de cartas, o Uno, você fazia a multiplicação. E meu esposo aplicou essa atividade com eles e eles amaram brincar. E eles aprenderam a multiplicação através de um joguinho de cartas que eles gostam, né, diariamente de brincar. Então é algo que você vai tendo inspiração divina para trazer recursos para sua criança. E então é mais trabalhar o adulto do que a criança, né? O nosso olhar de adulto sobre a criança. E a gente buscar o aprendizado, a gente buscar informações que hoje, né, graças à internet, nós temos muitas informações à nossa disposição. E a Seichonoye nos traz aí muitos livros, a literatura extensa sobre educação. Então é algo que o adulto precisa buscar mais, esse conhecimento, para aplicar no seu olhar para a sua criança. Então, era essa mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigada. Muito obrigada, Kelly. Muito obrigada. Bom, essas contribuições que a Kelly trouxe agora realmente são fundamentais, né? A gente precisa, assim, enquanto adultos, acreditar que a criança ela é capaz, porque a gente tem essa questão de achar que eles não sabem nada, que a gente sabe tudo, que a gente, né, vai ensinar, vai colocar ali para eles. Mas a criança ela tem essa capacidade, a gente só tem que saber direcionar. Daí eu estava lembrando aqui que a brincadeira é uma questão tão importante que a gente tem 2 documentos que são os documentos que mandam, né, os documentos mandatários da educação infantil, que eles colocam a brincadeira dentro deles. Dentro da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela traz 6 direitos de aprendizagem e um deles é o brincar. Quer dizer que através da brincadeira, sim, que a criança vai aprender, ela assegura esse direito para a criança, de tão importante que ele é. E a DECNEI, que é Diretriz Nacional Comum Curricular, não, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, eles trazem 2 eixos, a interação e a brincadeira. Quer dizer, a gente tem que brincar não só porque faz parte da natureza da criança, como os documentos que normatizam a educação infantil também trazem isso para a gente, né? Asseguram esse direito da criança. Então, vamos, sempre que a gente for pensar em criança, pensar em educação como pai, como mãe, como tio, né? Hoje em dia existem diversas formas de famílias. Vamos permitir que as crianças sejam crianças, né? Deixar que elas vivam a infância e permitir que elas se desenvolvam cada etapa a seu tempo, sem querer antecipar as coisas. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, a dica das férias seria, meninas, assim, só para ficar, né? Seria para brincar? Qual seria a nossa dica? Brinque junto. Brincar muito. Principalmente em lugares naturais, né? Se puder levar as crianças para a natureza, para os parques, para as praças, né? Brincar ao ar livre, fazer
bonequinhos de gravetos, brincar com as folhas, com a terra. Acho que esse brincar livre traz para a criança cada vez mais a consciência do quanto ela é importante, né? E trazer esse olhar de que você é muito importante para mim, né? A criança precisa saber o quanto ela é importante. Isso vai trazer segurança quando ela se tornar um adulto. Que lindo, é verdade. Nada a acrescentar. Vamos todos brincar. Vamos Gente, todos minhas brincar. crianças cresceram, querem brincar. Mas eu brinco também, tá? A gente brinca, adulto brinca também. Na impossibilidade de levar a criança ao ar livre, né? Porque às vezes está chovendo, etc. Chama a criança para fazer um bolo, né? Pede ajuda da criança para fazer alguma coisa em casa. Vamos fazer um bolo, um lanche para a gente comer, se for menina, para ir no chá da tarde com as bonecas, aí faz o bolinho que ela mesma fez. Né? Não no sentido assim de vou ensinar a cozinhar, mas para ter aquele momento divertido e gostoso. A criança dentro de casa também, criar esses momentos, né? Fazer uma pintura, deixa sujar o chão, depois lava, sai com água. Né? Exatamente. Cineminha com pipoca. Cinema com pipoca, põe um plástico no chão, depois joga o plástico fora, ou jornal, enfim. Não tenha medo da sujeira, porque sujou, lavou, tá novo. E a criança pode ajudar a limpar também. Eles gostam de se sentirem úteis, né? Exatamente. Então, sujou, vamos pegar uma vassourinha? Quem que pode pegar a vassoura? Quem pode pegar o pano? Vamos limpar aqui que a casa é nossa. Aí a gente traz isso. E buscar por desenhos animados que trazem algum conteúdo, né? Tem um desenho que eu gosto muito de colocar várias vezes, que é o Divertidamente, que trabalha a questão das emoções. Isso falando nessa faixa etária, né? Mas acho que esse desenho serve para todas as faixas etárias, né? Principalmente para os adultos. Mas são recursos que a gente tem aí, que trazem mais conteúdos bons, né? Que a gente pode compartilhar com eles. E gostar, ter interesse sobre aquilo que a criança gosta, né? Meus filhos gostam muito de jogar no celular, e aí antes eu ficava, não, agora eu falo, como que é? Me ensina. Ter interesse sobre isso, para você entrar um pouquinho no mundo deles, para depois falar, agora vamos para outro ali, vamos trocar de jogo, porque esse parece estar muito violento. E aí, sim, a gente vai direcionando. Mas é isso, gente. Vamos brincar bastante nessas férias com todas as crianças, com a nossa criança interior e nos permitir brincar sempre, né? Nunca deixar esse desejo de brincar acabar. Ai, que maravilha! Nossa, gente, quanta coisa! Evidente que o assunto não se esgota, ainda mais se a gente for começar a falar, né? Mais ainda das brincadeiras e aprofundar nesse estudo, a gente faria um estudo de uma semana e se divertindo, olha que maravilha, mas aqui nosso tempo, né, no YouTube se esgota, então a gente encerra hoje esse tópico, mas já convidando você, amigo que está conosco, para na semana que vem, sempre às quintas-feiras, Educação da Vida, a gente traz aqui uma pauta para a gente falar sobre esses assuntos tão importantes, né, e presentes no nosso cotidiano. Quero agradecer profundamente a presença de vocês duas aqui, abrindo o coração, a reflexão, levando a gente, né, a estudar juntos, né? Então, muito obrigada, Kelly, muito obrigada, Vanise, muito obrigada por terem cedido um pouco do seu tempo, né? Para estarem aqui conosco hoje. Muito obrigada mesmo. E você que está em casa, gente, lembra de gostou dessa conversa? Deixa aqui seu like, deixa o seu joinha, curta aqui o nosso vídeo. Pensou em alguém? Nossa, ela devia ter assistido isso. Não assistiu? Não faz mal, compartilhe agora. Manda esse vídeo para a pessoa que ela pode assistir, esse vídeo pode chegar a mais pessoas. E se você ainda não está inscrito aqui no canal da Seitinoye, inscreva-se, para você ser notificado sempre que estreia um programa novo, tá bom? E caminhando, então, para a gente encerrar, vou convidar a vocês que acompanhem a leitura da Revelação Divina da Educação Infantil. Aqui o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele se refere às mães, mas onde a gente escuta mães, caberia escutar educadores, pais, tá? Acompanhem aqui que permeia a questão que a gente trouxe hoje
do ser, né, filho de Deus, tá bem? Essa revelação divina encontra-se no livro Pedagogia da Seiichi Noye, na Verdade da Vida, volume 14, e no livro Revelações Divinas também, tá bom? Então vamos lá, em posição de oração. Muito obrigada. Muitas mães se preocupam demasiadamente com seus filhos e, consequentemente, lhes transmitem vibrações mentais negativas, prejudicando-lhes a saúde e o destino. Algumas mães vivem tão apreensivas que não conseguem deixar seus filhos fora do alcance de sua vista, mesmo que por um momento. Elas imaginam que seus filhos poderão tropeçar, cair, ser atropelados por algum veículo, afogar-se, etc. Por que não podem proceder de outra maneira? Elas se inquietam desse modo porque consideram suas crianças como filho dos homens, em vez de considerá-los filhos de Deus. Os filhos de Deus são criados por Deus, e os filhos dos homens são criados pelo homem. Quem pensa que seus filhos sejam filhos dos homens, terá de viver aflito a vida toda para criá-los. Porém, quem os considera filhos de Deus, respeita-os e cuida deles com todo zelo, mas sem inquietação alguma, pois sabe que Deus o está protegendo. Se alguém pensa que podem manter seus filhos vivos por meio de sua força humana, tente ficar velando-os dia e noite sem dormir. Certamente não os conseguirá. É a força de Deus que faz as crianças viverem, mesmo enquanto os pais dormem. Revelação divina. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, meninas. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí, brincou bastante? Dicas importantes, não é? Muito legal, maravilhoso. A gente fica muito feliz de estar com você, de você estar conosco. E a gente, então, tá te fazendo um convite especial, hein? Semana que vem, 20 horas, nesse nosso canal do YouTube, mais uma Educação da Vida com um tema extremamente importante, que é elogiar versus apontar os defeitos. Será que tem hora para elogio, tem hora para apontar defeito? Será que apontar os defeitos é ruim? É bom? Né? Podemos educar apontando os defeitos? Ou como que seria, né, a verdadeira educação? A Seiichi Noye fala sobre a força da palavra e do elogio. A gente vai aprender bastante sobre isso na próxima quinta-feira. Você é o nosso convidado especial, 20 horas, neste mesmo canal. Tá? Curta, compartilhe, né? E vamos juntos espalhar essa, né, maravilha que é a educação da vida para todo o nosso Brasil. Até lá, muito obrigada. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seiichi Noye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seiichi Noye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 5014 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seiichi Noye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado!